Fala pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Canal Trading Foco na área depois de muito tempo. Hoje a gente vai ver uma aulinha rápida aqui sobre estrutura de mercado. Quando que ele está em continuidade e quando que é possível uma reversão acontecer, tá? É bem simples, vai ser uma coisa rápida para a gente não perder muito tempo. O que acontece? Vamos desenhar aqui uma estrutura de alta. Então se o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, um topo mais alto que o outro e um fundo mais alto que o outro, é facilmente identificar que nós estamos numa tendência de alta. O que vocês têm que saber, pessoal? O mercado ele se move em movimentação de impulsão e depois, na maioria das vezes, ele faz uma correção, certo? Então, qual que seria a pernada de impulsão nesse desenho aqui, ó? Nesse desenho, essa é a pernada de impulsão, certo? Essa aqui é a impulsão, ok? E essa daqui, ó, dá para entender, né? Essa daqui que está descendo, ó, essa é a pernada de correção. E por que o mercado se move dessa forma? O que acontece? Essa pernada de impulsão é onde você consegue identificar para onde o preço está indo. Nesse caso, o preço está indo para cima, correto? E por que ele corrige? Porque ele tem a necessidade de trazer o dinheiro que está na região menos líquida para buscar a região que tem mais liquidez para poder dar continuidade desse movimento. É como se você estivesse andando aí na sua moto, no seu carro, e de repente acaba o combustível. Você precisa parar, né? Aqui no caso é como se você estivesse voltando, vamos supor que você retornou, parou no posto de gasolina aqui, ó, onde tem mais liquidez, encheu o seu tanque e deu continuidade à sua viagem, tá? Então, essa é a real necessidade da correção da movimentação do mercado. Quando que você vai começar a observar uma possível reversão do preço? Quando percebam que aqui a gente tem esse fundo. Esse é o último fundo. Aqui nós temos este último fundo, olha. Esse cara aqui é o último fundo. Então esse cara está sustentando o mercado altista, né? Está sustentando o preço na direção de alta. E quando que você vai parar e observar que possivelmente, o mercado está revertendo? Quando o mercado ele resolver puxar aqui, ó, e de alguma forma perder esse fundo. Mas é simplesmente perder o fundo? Não. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: para você confirmar uma movimentação do mercado, por exemplo, na alta, topo e fundo mais alto não é opcional. Tem que ser dessa forma. Se você tiver, por exemplo, aqui, ó, vou apagar isso aqui. Você tem esse topo. Aqui tá ok, ó. Topos e fundos ascendentes. Você tem esse topo aqui, agora foi formado, e você tem essa movimentação aqui, ó, um topo mais alto e um fundo mais baixo. Você vai confiar nessa movimentação? Não, porque ele pode simplesmente estar pegando liquidez da região desse fundo que foi rompido, né, entre aspas, e pegando liquidez também desse topo que, entre aspas, foi rompido. E o que acontece na maioria das vezes? Vira uma bagunça. O mercado ele pega a liquidez desse ponto, pega a liquidez desse ponto, volta, pega a liquidez desse ponto,
pega lá em cima de novo e demora um tempo para ele voltar a uma frequência amigável, vamos dizer assim, né, para a gente poder operar. Então vamos voltar aqui para a reversão. Quando que você vai passar a observar uma reversão no mercado? Quando o mercado ele perder esse fundo que está sustentando ele para cima, quando ele voltar a fazer um topo mais baixo e já está válido. Você já acha que já está válido? Fez um topo mais, fez um fundo mais baixo e aparentemente um topo também. E aí? E se ele vier aqui e fizer isso aqui, confirmou a reversão? Não, né? Então tem que prestar muita atenção porque é obrigatório. O mercado ele tem que vir, ele tem que perder o fundo que sustenta, ele tem que fazer um topo mais baixo, ele tem que novamente romper fundo. Aí sim. Aí como é que você vai operar nesse caso? Como que a gente opera? A gente traça a nossa região aqui, ó, acima dos 50%, conhecido como região de prêmio, onde a gente vai procurar nossos pontos para vender, e são sempre nas extremidades. Nada de operar abaixo de 50%. Por quê? Porque 50% é o ponto de equilíbrio. E o mercado ele se movimenta justamente com o desequilíbrio. Então, entrar aqui nos 50% é muito arriscado e é muito fácil de tomar stop, tá? Então, quando o mercado vier retornando aqui, normalmente ele deixa um fundo antes dos 50%, que é para quê? Para induzir pessoas a venderem aqui de forma antecipada. Aí ele vai, stopa esse pessoal, finge que vai cair novamente, estopa mais um pouco e vai buscar as regiões mais líquidas para dar as melhores vendas, tá? Normalmente ele continua caindo. Bom, é uma visão simplificada de estrutura de mercado e possíveis reversões, tá? Espero que tenha ficado claro. Vou ver se eu acho alguma coisa no gráfico para mostrar para vocês. Vamos mostrar aqui. Estou com o gráfico do euro USD aberto. E hoje deu uma movimentação muito interessante, ó. Nossa, aqui é o SDJPY. Melhor ainda, que foi sensacional o trade de hoje. Aqui, ó, esse é o gráfico de uma hora. O que eu tinha ontem? Eu tive essa movimentação, peguei essa venda aqui, saí com alvo de 5 para 1, ó, nessa regiãozinha aqui, tá? E deixa eu... aqui eu vendi ontem. Peguei um tradezinho de 5 para 1 aqui na venda. Hoje, quando eu peguei meu gráfico para operar, caraca, que dificuldade. Enfim, no dia de hoje, o que eu observei? O mercado tinha esse fundo, ó, primeiramente, vamos do começo, né? Primeiramente eu tinha essa pernada aqui para eu trabalhar nela, ó. Aqui, certo? De baixo. Perceba que ele foi fazendo movimentos de topo e fundo mais altos até chegar onde? Na região mais líquida, acima dos 50%, que é conhecido como região de prêmio, tá? Aí tem essas marcações aqui, onde eu fiz a redução do tempo gráfico para deixar o stop um pouco mais curto e fiz essas marcações aqui, ó. Então no dia de ontem foi feita essa venda aqui, ó, por volta aí das 9h15 da manhã, ó. Vocês podem ver que foi uma venda sensacional. 5 pips de stop para um alvo de 5 para 1. Aqui mais ou menos, ó.
Então deu essa venda aqui. Clique. No dia de hoje, ó, no dia de hoje eu percebi o que? Ele perdeu novamente o fundo que estava sustentando o preço para cima, ó. Perceba aqui, ó. Essa foi a pernada que perdeu o fundo. Era isso aqui que estava sustentando o mercado lá em cima. Ele já tinha retornado e novamente perdeu o fundo aqui, ó. Então, aonde que eu quero operar nesse caso? Eu tracei essa movimentação, ó, 50% até aqui, do 0 a 1. E acima de 50 eu ia procurar a região para vender. No gráfico de 1 hora, tá muito grande, certo? Então eu sempre jogo no gráfico de 5 minutos, que é onde eu vou operar. E eu vou ver o que eu tenho acima dos 50%, ó. E no dia de hoje está aqui. Esse pavio eu marquei como minha região de interesse primária. E esse espaço entre dois candles aqui, ó, que eles não se tocaram, que seria a minha segunda opção de venda. Logo na primeira ele já deu o nosso trade. E foi um trade muito bom também. Até o final do movimento aqui, ó. 6,25 para 1. Excelente, né? Bom, é isso, pessoal. Esse foi o dia de hoje. Espero que essa aulinha ajude vocês, né, de alguma forma, que vocês possam ter um pouquinho de visão, né, sobre as estruturas de mercado e que agregue de alguma forma na vida de vocês. Obrigado a todos e um excelente dia.